Eu me sinto muito mais confortável quando eu me relaciono com as pessoas que chegam e dizem assim: eu sou racista, eu sou preconceituosa, mas eu quero saber o que eu tenho que fazer para reformular. Esse tem conserto, porque ele se coloca aberto para tratar a questão e fala: eu sei que existe e eu tenho possibilidade de modificar. Isso significa firmeza de caráter. Mas eu tenho medo daquele que fala: eu não sou racista, eu não sou preconceituoso, tenho dinheiro de determinados momentos de formação. Então a gente sente as resistências, a gente sente aquele braço, a tez puxada, o braço fechado, ou aquela pessoa que conversa o tempo inteirinho que não quer se deixar ouvir. Não quer ouvir as coisas que têm que ser ouvidas. Isso é uma forma de resistência. Isso é uma forma de se mostrar preconceituoso e racista, que olha, isso que está falando aí não me interessa. Eu não quero saber. Ou se não, deixa eu fugir desse assunto que eu não quero pensar. Então é aquela pessoa que vem, conversa o tempo todo, não escuta o que o outro diz, não participa, é aquela pessoa que se fecha, é aquela pessoa que cruza os braços e que mantém aquela... nem para ouvir. Portanto, os posicionamentos individuais são importantes, porque eu tenho que refazer, eu tenho que reconstruir aquilo que foi construído historicamente dentro de mim. Abrir possibilidades para que eu possa enxergar os outros cacos da verdade, os pedaços da verdade que precisam ser construídos. Nesse dentro do que fazer, efetivamente eu preciso ter um posicionamento político. Porque quando eu estou falando de Lei 10.639, eu estou falando em promover direitos humanos e justiça social. Não cabe mais no século XXI hierarquização em função de cor. E aquela pessoa que ainda hierarquiza, observando questão de cor e questão de gênero, eu falo, tudo que eu disser em relação à raça, eu estou falando a gênero, ela não tem uma visão social, ela não tem uma visão política, ela não está enxergando os direitos que são inerentes a cada uma das pessoas. E nesse sentido, a escola, e quando nós estamos falando de profissionais de educação, eu falo dos posicionamentos didático-pedagógicos. Portanto, eu tenho que desconstruir esses paradigmas educacionais que transformaram a escola numa escola preconceituosa e racista. A escola é preconceituosa e racista? Sim. Tremendamente. Quando nos livros didáticos eu não contemplo a cara do povo negro que faz parte da construção do povo brasileiro, a escola está sendo racista. Quando nas produções escolares, e aqui no Paraná eu falo de xerox, né? Porque nas escolinhas de Minas, lá nós ainda trabalhamos muitas vezes com stencil. Naquela escolinha lá no interior, nós ainda trabalhamos, não sei se vocês conhecem o mimeógrafo, né? Aqui no Paraná eu tenho certeza, só tem máquina xerox, não é isso? Naquelas produções que a gente faz no xerox, em que eu coloco nos meus stencils somente a figura de um segmento só da sociedade, em que eu não coloco a cara da negradinha, da negrinhadinha toda que faz parte do Brasil, em que eu não coloco a cara da mãe negra, eu não coloco a cara de uma família negra nas minhas produções.
ou naquele mural em que a supervisora fala assim, olha, eu quero um mural lindíssimo para o Dia das Mães. Quero um mural lindíssimo. E aí nós, professores, né, nós somos assim, adoramos assim, fotos, adoramos ilustrações, né? Eu vou falar de Belo Horizonte, que é a minha realidade, porque eu não conheço os bairros daqui, né? Mas vocês façam as analogias necessárias. A professora trabalha lá no sovaco de cobra. Como diz os meus alunos, professora, não é sovaco de cobra, é axilas da serpente. Então ela trabalha lá numa favela chamada Sovaco de Cobra. Existe perto lá chamam bairro Califórnia, quem conhece Belo Horizonte. E aí, essa professora faz um mural sobre o Dia das Mães. E aí ela coloca lá uma mãe lindíssima, com lindos cachos dourados, com o menininho dele, Jesus, com os cabelos bem caracoladinhos, com os olhos azuis, né? E coloca assim lindos anjinhos, bem barroco não, porque os anjinhos barrocos do nosso aleijadinho, ele acaba tendo feições negras, né? Porque o nosso barroco é bem negro. Mas coloca um mural com a cara completamente diversa do povo que mora no sovaco de cobra. Mas a supervisora falou que tinha que ser um mural bonito. E no meu conceito de beleza, bonito é branco, os olhos claros, etc, etc, etc. Porque a televisão me mostra isso como padrão de beleza, principalmente padrão global. E aí eu tenho que fazer um mural com o padrão global de beleza. E eu não respeito em nenhum momento o pertencimento das pessoas que estão dentro dessa comunidade a que eu trabalho. Portanto, a construção da pedagogia antirracista, ela me diz do conhecimento da história, dos segmentos que construíram a população brasileira. E nesse segmento está o segmento negro. E que nós não conhecemos muito essa história, não. Porque ela não nos foi contada na academia. Quando nós nos formamos enquanto professores. Essa história não foi contada quando estávamos estudando. Essa história, ela foi colocada debaixo do tapete que nós não a conhecemos. Portanto, neste momento, os professores têm que se tornar aprendizes dessa história, para construir, então, essa pedagogia antirracista. Me fala quanto tempo eu tenho para ver onde eu tenho que parar. Não fala até onde eu aguentar. Nós ficamos o dia inteiro, o pessoal chora, hein? Como? Tá certo, então eu vou parar, posso fazer um motivo, depois a gente vai fazer um debate, que eu acho necessário a gente conversar e tirar dúvida. Então tá. Então agora, o que eu quero colocar para vocês? Para essa construção dessa pedagogia antirracista que tem que ser construída na escola, existem algumas ações que são prioritárias. Eu peço a vocês desculpa por estar falando muito, mas quando a gente vem, a gente quer fazer uma fundamentação legal, né? Para ajudar as pessoas. Então vocês me perdoem estar falando muito, mas nós vamos ter um tempo em que nós vamos trocar e conversar. Mas nesse momento eu preciso que vocês me ouçam. Por favor, passe para o segundo, que nós vamos falar então nas ações. Não, querida, esse mesmo, a próxima slide. Para que nós efetivamente possamos construir essa pedagogia antirracista, necessariamente nós temos que nos atentar para alguns referenciais. Esses referenciais são extremamente importantes para a construção de novas práticas pedagógicas. Primeiro, nós temos que pegar o pensamento
pensamento pedagógico contemporâneo. Nós temos estudado nos nossos cursos de pedagogia, nos nossos cursos de formação, nós temos pegado Piaget, Vygotsky, nós temos pegado Paulo Freire. Então, estes pensadores da pedagogia contemporânea, eles devem ser estudados, mas de uma forma entrelaçada, porque entrelaçada a esses pensamentos pedagógicos, eu tenho que efetivamente inserir os novos referenciais sobre a diversidade. Portanto, nós temos que inserir aí, nesse pensamento pedagógico contemporâneo, nós temos que inserir aí pensadores e educadores da contemporaneidade. Não pode faltar na bibliografia dos professores que pretendem construir uma educação antirracista, não podem faltar Kabengele Munanga, Nilma Lino, que são pensadores de uma educação antirracista. Então eu tenho que acoplar aos pensamentos pedagógicos que nós já estudamos normalmente nos nossos cursos de pedagogia, com os pensadores, com os novos referenciais sobre a diversidade. E aí, eu tenho que pensar esses objetivos da educação nacional, pensando exatamente nessa articulação, nesse entrecruzar de saberes, deste pensamento pedagógico contemporâneo, com o pensamento sobre a diversidade e quais os objetivos que eu quero alcançar na educação nacional. É possível permanecer com as estatísticas que estão aí sobre a exclusão do povo negro na educação? Primeiro, todos nós professores, todos nós profissionais de educação, nós temos que conhecer as estatísticas negativas em que as crianças negras estão colocadas no ranking nacional em relação à educação. É preciso saber que as crianças negras encontram maior dificuldade de alfabetização no cotidiano escolar. É preciso saber que as crianças negras encontram maior dificuldade de permanência no ambiente escolar. Isso são estatísticas. Não é Rosa Margarida que está falando, o movimento negro ou social que está colocando isso, não. Isso são estatísticas nacionais que estão aí. É possível construir políticas públicas, é possível pensar uma educação antirracista sem não fazer uma leitura dessas estatísticas negativas em relação ao povo negro, às crianças e jovens negros? Impossível isso. Não podemos ficar alheios a essas estatísticas. Quais são os objetivos que nós queremos alcançar com a educação? Porque é preciso acrescentar a essa pergunta por que nós não estamos conseguindo alcançar os objetivos com uma parte significativa de um grupo social. E que é o grupo social mesmo. Por que nós não estamos conseguindo? Então, é preciso pensar os objetivos da educação e agregar a esses objetivos as estatísticas negativas que têm construídas em relação ao povo negro. Nesse sentido, eu tenho que acoplar as africanidades brasileiras. O que são as africanidades brasileiras? O modo de ser, de fazer, de viver, que está presente em cada um de nós. E aí eu não estou falando especificamente de negros. Quando eu estou falando de africanidades brasileiras, eu estou falando de parte de uma cultura que nós, brasileiros, introjetamos, independente de nossa tonalidade de pele, de nossas concepções sexuais e de gênero, etc. Nós sabemos, e isso nós repetimos o tempo todo, o Brasil, o povo brasileiro foi efetivamente construído por 3 matrizes referenciais, que é a matriz europeia, a matriz indígena e a matriz africana. Nós, povo brasileiros, temos essas matrizes introjetadas em nós. A nossa identidade é plural nessa perspectiva. Portanto,